Fala pessoal, bom dia mais uma vez, professor Rodrigo Corrêa de volta, para nós continuarmos do ponto que nós paramos na última aula, certo? Só lembrando que a nossa primeira videoaula, ela foi sobre aquela parte revisional de herança dos grupos sanguíneos, lembram disso? Nós falamos um pouquinho sobre os 3 principais sistemas de classificação do nosso sangue. Quais são eles? Vamos recordar? Sistema ABO, que é o mais famoso e mais utilizado, sistema RH, que classifica o nosso sangue em positivo e negativo, e o sistema MN, que classifica o nosso sangue em grupo M de mola, M de nada e a junção de ambos MN, sendo esse último sistema o menos utilizado. Inclusive, nós vamos usá-lo apenas para responder algumas questões do livro e possivelmente da nossa prova. Mas no dia a dia, eu tenho certeza que todos ou quase todos vocês sequer tinham ouvido falar nesse sistema, a não ser nas nossas aulas preliminares sobre esse assunto. Então o nosso foco de fato fica sobre os sistemas ABO e RH, tá bom? Fazendo uma breve revisão, pessoal. Sistema ABO classifica o nosso sangue em quantos grupos diferentes? 4. A, B, AB e O, que originalmente era chamado de 0. Sistema RH classifica o nosso sangue em apenas 2 grupos distintos. Lembram quais são? Positivo e negativo. Deixando claro que, quando nós falamos que o nosso sangue é, por exemplo, vou utilizar o meu como referência, O positivo, eu estou fazendo uso de 2 sistemas de classificação simultaneamente. Isso seria um caso de primeira ou de segunda lei de Mendel? Nós já falamos sobre isso, pessoal. Vamos lá? Primeira lei trabalha quantas características de um ser vivo? Uma única só. Por isso que ela é chamada também de lei do monohibridismo. Beleza? Já a segunda lei, ela vai trabalhar simultaneamente 2 ou mais características. Tanto que ela é conhecida também como lei do dihibridismo, no caso da análise simultânea de 2 caracteres apenas, ou lei do polihibridismo, porque isso pode envolver um número de caracteres ilimitado, tá bom? Mas no caso do meu sangue especificamente, quando falo para vocês que o meu sangue é O positivo, eu estou utilizando 2 sistemas de classificação. Então é como se o sistema BO correspondesse a uma única característica e o sistema RH a outra. Então isso caracteriza um caso de primeira ou segunda lei de Mendel? Segunda lei de Mendel. Então, quando vocês forem responder questões que perguntam, por exemplo, um homem de sangue O positivo casa-se com uma mulher de sangue B negativo, como poderão ser os genótipos e os fenótipos dos seus filhos? Isso é uma questão que será resolvida como um caso de primeira ou segunda lei? Segunda, porque misturou sistema BO e RH. Agora, se a questão falar apenas em um sistema ou apenas em outro, aí é um caso típico de primeira lei de Mendel, tá bom? Pessoal, então, só reforçando, o que ocorre de diferente no sangue de uma pessoa comparado ao de outra, que não possui o mesmo grupo sanguíneo? Você precisa se lembrar daquelas 2 palavrinhas-chave, aglutinogênio e aglutinina. Lembram disso? Pense um pouquinho, puxe pela memória. Eu tenho certeza que vocês vão se lembrar. O aglutinogênio é a proteína presente na membrana plasmática das hemácias. Lembre-se, os glóbulos vermelhos do sangue, membrana plasmática, aquele envoltório externo. A membrana plasmática tem natureza lipoproteica, ou seja, combinação de lipídios com proteínas. Pois as proteínas para esse sistema ABO são do tipo A e B. Dependendo dos aglutinogênios que a pessoa tenha, ela apresentará um determinado tipo de grupo sanguíneo, beleza? E contrário aos aglutinogênios, nosso sangue produz também as aglutininas, que são os anticorpos presentes no plasma sanguíneo, a parte líquida, aonde os elementos figurados, as células do sangue, dentre elas as hemácias, os aglutinogênios, estarão presentes. E as aglutininas, elas irão nos proteger contra os aglutinogênios estranhos, ou seja, aqueles que não são comuns ao nosso sangue. Então, se uma pessoa possui tipo sanguíneo A, para ela o aglutinogênio é o que é natural na sua corrente sanguínea. Então, o seu aglutinogênio comum é do tipo A. Consequentemente, para ela, o B é estranho.
Então ela produzirá anticorpos que serão chamados de aglutininas anti-B. Com sangue B da mesma forma, só que ao contrário, e assim por diante, beleza? Só que isso a gente já tinha visto, pessoal. O foco da nossa aula de hoje não é no sistema BO, é no sistema RH. Nós já chegamos a comentá-lo brevemente na nossa última videoaula. Mas antes de nós nos aprofundarmos nesse sistema, eu gostaria também de fazer uma revisão sobre o que foi visto até o momento, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha nas nossas informações iniciais correspondentes ao sistema RH, certo? Vamos lá. Tá aí, pessoal. Nós vimos que o sistema RH classifica o nosso sangue em positivo e negativo. Aqui nós temos a representação de algumas possibilidades de transfusões sanguíneas para esse sistema. Sempre levando em conta o quê? Os aglutinogênios e as aglutininas de cada um dos grupos, tá bom? Só que isso nós vimos na aula passada, pessoal. Só revisando, lembre-se que o sistema RH ele é um sistema mais fácil de se compreender do que o sistema BO. Por quê? Porque aqui o aglutinogênio que pode estar presente no sangue de alguém é de um único tipo. Lá nós tínhamos duas opções, o A e o B. Aqui não, é um só, chamado fator RH. Se você o possui, você é positivo. Se você não o tem, você é negativo. Pegando o positivo como referência. Pessoal, se a pessoa é positiva, ela possui o fator RH. Logo, faz sentido ela produzir anticorpos que combatam o que ela possui, que no caso seriam as tais aglutininas anti-RH? Não faz o menor sentido, não é verdade, pessoal? Por que uma pessoa produziria anticorpos para atacar as suas próprias hemácias? Então, como isso não faz sentido, na prática não acontece. Logo, quem é positivo não possui aglutininas. Lembre-se que as aglutininas são quem fazem as possíveis rejeições. Se não tem aglutininas, não rejeita ninguém para esse sistema de classificação. Então, o sangue positivo não rejeita positivo e negativo. Consequentemente, ele pode receber transfusões sanguíneas tanto de quem é RH positivo, como de quem é RH negativo. Beleza? Agora vamos para a situação contrária. Pessoas que são RH negativas. Se elas são negativas, isso significa que elas não possuem o aglutinogênio denominado fator RH. Para elas, o RH não está presente, não é normal na sua corrente sanguínea. Logo, será considerado um corpo estranho. E para se defender de tal, ela produzirá aglutininas chamadas como anti-RH. Fechou? Lembre-se, prefixo anti significa o quê? Contra, oposto, contrário. Então, quem é negativo não possui fator RH e irá produzir aglutininas anti-RH. Pessoal, se ele possui aglutininas, ele não aceita a presença do fator RH. Não aceitando a presença do fator RH, ele não pode receber transfusões de sangues positivos. Ele só pode receber transfusões do seu semelhante, de outra pessoa com sangue negativo. Mas em compensação, para doar, ele pode doar à vontade, tanto para quem é positivo como para quem é negativo. Lembre-se, quem é rejeitado numa possível transfusão sanguínea? O aglutinogênio do doador. Se o doador é RH negativo, ele não tem o fator RH. Ele não possui esse aglutinogênio. Logo, ele não possui o que possa ser rejeitado pela outra pessoa. Beleza? Pessoal, mas isso aí nós já havíamos discutido antes também. Vamos só deixar claro que, no final das contas, as relações de transfusões sanguíneas para esse sistema funcionam da seguinte forma. RH positivo, ele é o receptor universal desse sistema. Então o negócio dele é receber, tanto de positivo quanto de negativo, beleza? Inverta a situação, quem é o contrário do positivo? O negativo. Se o positivo foi feito para receber de todo mundo nesse caso, o negativo foi feito para doar, para salvar a vida dos outros. Então o negativo ele pode doar tanto para negativo, como também para quem é positivo. Fechou? Pessoal, só que agora, a partir desse ponto, é que nós vamos começar com as verdadeiras novidades previstas para a aula de hoje, que é a parte genética.
como ocorre a determinação genética que resulta na manifestação dos fenótipos positivo e negativo. Você já sabe que o positivo tem o aglutinogênio chamado fator RH e o negativo não. Só que o fator RH é uma proteína. As proteínas são estudadas dentro da biologia numa área da ciência denominada bioquímica ou biologia molecular. Então, a presença ou não de um aglutinogênio e até mesmo das aglutininas caracteriza a parte bioquímica da coisa. Agora nós vamos focar na parte genética. Lembre-se que, na grande maioria dos casos, cada característica de um ser vivo é determinada pela combinação de quantos genes? 2, que nós chamamos de um par de genes alelos. Sendo tratados assim por quê? Por que é que eles têm esse nome mesmo? Porque ficam na mesma posição, que nós chamamos de locus gênico, vem do latim locus, local, lembram? Genes alelos ficam na mesma posição, ou seja, no mesmo locus, de cromossomos pertencentes ao mesmo par, sendo estes denominados cromossomos homólogos. Então, se liga pessoal, isso aí não é novidade, vocês já viram antes. Vamos só encaixar nesse contexto aqui. Você já sabe que cada característica é determinada por um par de alelos. Esses alelos são genes, e genes nós representamos de que forma? Através de letras do alfabeto. No caso aqui, não estamos falando do sistema RH, então a letra que é utilizada como referência para a representação do gene, seja ele dominante ou recessivo, é a letra R. Sendo o R dominante maiúsculo e o recessivo minúsculo. Pessoal, aqui é um caso bem mais simples, por exemplo, do que o sistema BO, porque lá no sistema BO, lembre-se que tratava-se de um caso de polialelia, ou alelos múltiplos, que é a mesma coisa. Poli significa o quê? Vários. E alelia, de alelos, os genes. Em condições normais, como nós falamos ainda há pouco, em quase todos os casos, para uma característica você terá duas variedades de genes. Uma é a dominante, a outra é a recessiva. Em casos de polialelia ou alelos múltiplos, você vai ter uma variedade maior que 2. Podem ser 3 ou mais. Se for um caso com 3, como é o sistema ABO, anterior ao RH. Se for um caso de polialelia com 3 alelos, nós temos ou 2 alelos dominantes e um recessivo, ou 2 alelos recessivos e um dominante. Sendo que há ainda outras possibilidades. Se fossem 3 dominantes diferentes, se fossem 3 recessivos diferentes, não importa. O que importa é que haverá uma variedade maior do que numa situação corriqueira. Tá ok? Então, o sistema BO é em caso de polialelia. Ao invés de ter 2 variáveis, uma dominante e uma recessiva, você tem 3. 2 dominantes, Izão A para sangue A, Izão B para sangue B, e Izinho sendo recessivo. Já aqui no sistema RH, é um caso típico de primeira lei de Mendel, sem segredo algum, galera. Você vai ter apenas 2 variáveis de genes alelos, uma dominante e uma recessiva, o Rzão e o Rzinho. Dessa maneira, eles podem se combinar de maneiras diferentes e, de acordo com essa combinação genotípica, o indivíduo vai manifestar determinado fenótipo. Vamos lembrar? Lembrando que nós estamos falando da letra R. Pessoal, o gene Rzão determina RH positivo, a presença do aglutinogênio nas hemácias dessa pessoa. A grande maioria das pessoas são positivas. Então, quem é positivo é dominante. Consequentemente, terá o gene Rzão. Só que lembre-se, cada característica, inclusive essa, é determinada pela combinação de 2 alelos, 2 genes alelos. Então, eu tenho um Rzão para ser positivo. Qual será o meu segundo gene? Tanto faz. Pode ser um outro Rzão, no caso então de indivíduos Rzão, denominados homozigotos dominantes. Isso, porque tem 2 alelos dominantes atuando juntos. Aí é o caso mais fácil de se identificar, porque você já sabe que o dominante determina a característica dominante, que aqui é o sangue positivo. Então quem for Rzão é positivo. E quem for Rzinho, genótipo heterozigoto. Lembrou?
hétero, diferente, indivíduos heterozigotos do tipo Rzão, Rzinho, entre esses dois alelos, quem predomina? O Rzão. Então o Rzão prevalece, determinando que essa pessoa também será RH positiva. E na última situação, é o único caso em que um indivíduo será RH negativo, que é quando houver um genótipo formado por dois Rzinhos. Então, Rzão, indivíduo homozigoto dominante, terá sangue RH positivo. Rzão, Rzinho, indivíduo heterozigoto, positivo do mesmo jeito, porque o gene dominante prevalece. Ele não é chamado de dominante à toa, né, galera? E indivíduos homozigotos recessivos, Rzinho, nesse caso e apenas nesse caso, o indivíduo será RH negativo. Tá bom? Entendido isso? Pois bem, pessoal, vamos dar uma sequência com o nosso trabalho. Aqui você pode observar uma tabela que demonstra exatamente o que nós acabamos de falar, tá bom? Acima nós temos o destaque para o gene Rzão dominante, que determina a presença do fator RH, do aglutinogênio chamado fator RH, e a sua presença é quem faz com que o seu sangue seja positivo. Afinal de contas, é uma questão do seguinte raciocínio lógico, né, pessoal? Se você tem um negócio, você é positivo. O gene recessivo Rzinho determina a ausência, a não produção do fator RH. Por isso que quem é Rzinho será RH negativo. Por quê? Porque não tem um aglutinogênio, não tem um fator RH. E aqui nós temos uma pequena tabela resumo que demonstra os três tipos de genótipos diferentes, com as combinações entre os alelos destacados acima e os seus fenótipos resultantes. Só lembrando que a genética é uma área da biologia que tem uma linguagem técnica muito específica. Isso foi visto nas nossas primeiras aulas do ano. Então, se você não lembrar do conceito de determinados termos que são utilizados o tempo todo, a nossa comunicação fica inviável, pessoal. Mas convenhamos que a essa altura todo mundo já está dando aula dos termos genéticos, não é verdade? Então, o que significa um genótipo mesmo? Combinação genética, combinação de genes que determinam a característica. E essa característica expressa o produto final, é o que nós denominamos de fenótipo. Então lembre-se, o fenótipo é o resultado do genótipo. O genótipo é a sua receita genética. São os seus genes que determinam como você deve ser para aquilo. Aqui no caso, para dizer se a pessoa vai ser positiva ou negativa. E o fenótipo é a manifestação do genótipo, ou seja, a expressão daquilo que o genótipo determina. Por exemplo, genótipo homozigoto dominante, Rzão, determina que o indivíduo deve ser positivo. Então, essa expressão corresponde em fenótipo RH positivo. E o mesmo vale para outras situações, beleza? Pessoal, nesse caso em específico, lembrando, estamos falando de herança dos grupos sanguíneos, mais detalhadamente sobre o sistema RH. Aqui no sistema RH, existe um caso especial de uma doença conhecida como eritroblastose fetal, que só ocorre nas seguintes condições: quando a mãe é RH negativo e o filho é RH positivo. O que acontece? Só e somente nesse caso de mãe negativa e filho positivo pode ocorrer das aglutininas presentes no sangue da mãe. Lembre-se, aglutininas são os anticorpos que irão atacar os aglutinogênios estranhos. Nesse caso de mãe negativa com filho positivo, há a possibilidade da mãe produzir aglutininas anti-RH, olha aí, anticorpos contra o fator RH. E o filho, por ser positivo, ele possui o aglutinogênio fator RH. Ou seja, o filho possui aquilo que os anticorpos da mãe não aceitam. E durante uma gestação, há uma comunicação direta entre mãe e filho, envolvendo placenta e cordão umbilical. Lembre-se, tudo que está no sangue da mãe é repassado através da placenta e do cordão umbilical para o sangue do filho.
Então, se a mãe for negativa, ela pode produzir aglutininas anti-RH, anticorpos que vão combater e destruir os aglutinogênios chamados fator RH, que estão presentes no sangue do filho positivo. Professor, então o que o senhor está me dizendo é que nessa situação de mãe negativa com filho positivo, a mãe, mesmo que sem querer, irá matar o filho? É isso? Não exatamente, pessoal, porque as coisas não são tão simples quanto parecem. A princípio, esse raciocínio faz todo sentido. Só que o que ocorre é o seguinte: a mãe, quando é negativa, ela já não nasce com as aglutininas anti-RH. Não. Essas aglutininas, elas só serão produzidas pela mãe depois que ela tiver um primeiro contato com sangue positivo. Professor, explica um pouco melhor. Seguinte, na primeira gravidez dessa mulher, caso esse primeiro filho seja RH positivo, haverá um contato, melhor dizendo, entre a corrente sanguínea de mãe e filho. Só que como a mãe está tendo seu primeiro contato com um filho positivo, somente nesse momento ela será, o termo que é utilizado é sensibilizada. Ao ter o primeiro contato com sangue positivo, que tem os aglutinogênios fator RH, a mãe será sensibilizada. O que significa? Que essa mãe negativa, a partir desse momento, começará a produzir aglutininas, anticorpos anti-RH. Só que o detalhe é que o primeiro filho não é afetado pela doença. O primeiro filho não sofre com a doença. Claro, no momento do parto, o parto é um momento traumático, tanto para a mãe quanto para o filho. Ocorre o rompimento de uma série de vasos sanguíneos e o contato do sangue de um com o sangue do outro se torna ainda maior. Então, o primeiro filho positivo, ele não sofre eritroblastose fetal, que é a destruição total das suas hemácias, dos seus glóbulos vermelhos. Por quê? Porque ele sensibiliza a mãe durante a gestação ou muito mais provavelmente no momento do parto, que quando o contato com sangue é muito maior. Então esse primeiro filho não sofre a morte, não é abortado. Por quê? Porque durante sua gestação a mãe ainda não havia sido sensibilizada. Ela só é sensibilizada no momento posterior, quando o contato com sangue é ainda maior. Então, já que ele nasceu, não tem o que se fazer. E mais, pessoal, para quem não sabe, o nosso organismo ele leva em torno de 2 a 3 semanas para produzir anticorpos, sempre que nós somos expostos a algo que não é aceito pelo nosso organismo. Então, quando você pega, por exemplo, uma doença, seja ela causada por um vírus, por uma bactéria ou qualquer micro-organismo, evidentemente que o seu corpo vai reagir produzindo anticorpos. E a produção desses anticorpos, ela costuma levar em média entre 2 e 3 semanas. Então aqui nós estamos falando de uma mulher grávida que no momento do parto foi sensibilizada pelo filho. Então ela só vai produzir aquelas aglutininas anti-RH depois de 15 dias, 15, 20 dias mais ou menos. Então a criança já nasceu e não sofreu com maiores problemas. Só que desse ponto em diante, a mãe estará sensibilizada. Lembrem-se, o que isso significa mesmo? Que ela já terá anticorpos, ou seja, aglutininas anti-RH. Então, da segunda gestação, do seu segundo filho em diante, todos aqueles positivos irão sofrer eritroblastose fetal, também conhecida como doença hemolítica do recém-nascido. Ok? Há 2 maneiras de se referir ao mesmo problema. Eritroblastose fetal, que é o nome que nós mais estamos utilizando, mas também pode ser conhecida como doença hemolítica do recém-nascido, que se caracteriza pela destruição total das hemácias do feto. Então, a mulher da sua segunda gestação em diante, todos os filhos positivos, pelo menos teoricamente, sofreriam um aborto. Por quê? Porque teriam as suas hemácias destruídas. Lembre-se, para que servem as hemácias de uma pessoa? Para fazer o transporte de gases respiratórios, oxigênio e gás carbônico e também nutrientes, que serão distribuídos para todas as células. Então, pessoal, não há como se viver sem as suas hemácias. As hemácias são inerentes à vida, uma coisa depende da outra.
Mas quando ocorre a eritroblastose fetal, a vida se faz inviável, tá bom? Isso é o que vocês precisavam saber sobre sistema RH, ok? Aqui nós temos só mais algumas informações que vêm a reforçar as características da eritroblastose fetal. Então, não se esqueça, a eritroblastose fetal acontece como? Mãe negativa com filho positivo. O primeiro positivo nasce e vive sem problema. O segundo positivo e desde em diante, todos os positivos sofrerão eritroblastose fetal. Porém, os negativos não. Os negativos nascerão sem problema algum, tá bom? Até porque haverá total compatibilidade entre o sangue deles e o sangue da mãe, tá bom? Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, pessoal, daqui a pouquinho nós retomamos. Vamos fazer primeiro a resolução de algumas questões, tá bom? Aqui nós temos um exemplo. Roberta tem sangue A positivo. Vamos lá, presta atenção. A positivo. Quer dizer que para o sistema ABO ela é do sangue A. E para o sistema RH ela é positiva. Ela pode receber sangue de quais tipos sanguíneos? Vamos lá. Foca em cada um dos sistemas separadamente e depois a gente junta tudo. Para o sistema ABO, ela recebe dela mesma e recebe do doador universal, que é o sangue O. Então, para o sistema ABO, ela pode receber de A e de O, correto? O positivo, lá no sistema RH, é aquele que recebe de todo mundo ou não? E isso, é aquele que recebe de todos. Ele é o receptor universal. Então, ele recebe tanto de positivo quanto de negativo. Por isso que nós temos esse resultado final. Roberta poderia receber sangue de todos do tipo A e do tipo O, sejam eles positivos ou negativos. Beleza? Vamos nos exercitar fazendo mais um exemplozinho, pessoal. Beleza, pessoal? Então acabamos de fazer o nosso primeiro exemplo, vamos para o segundo. Acompanhe a leitura comigo. Depois de um acidente grave, um paciente dá entrada em um hospital. Os médicos verificam que não dá tempo de classificar o sangue do paciente, mas sabem que ele precisa de uma transfusão urgentemente. Ou seja, uma pessoa sofreu um acidente, está sangrando muito, com uma hemorragia muito grande, se não receber uma transfusão logo, ela irá morrer. Não dá tempo de fazer uma testagem, porque até lá as consequências poderiam ser as piores. Então, numa situação emergencial desse tipo, o que a gente faz, minha gente? Fornece para essa pessoa o sangue do doador universal. Só que lembre-se, é necessário haver compatibilidade tanto para o sistema ABO quanto para o sistema RH. Para o sistema ABO, quem é o doador universal? Isso é o sangue do tipo O. E para o sistema RH, é o RH negativo. Então, o verdadeiro doador universal é o sangue O negativo. E é isso que ele espera que a gente responda. Que sangue é escolhido de imediato? Vamos conferir? Tá aí, pessoal. Sangue O negativo. Beleza? Vamos fazer só mais um exemplo para consolidar o que nós estamos falando. Acompanhe comigo, vai. Tá aí. Que tipo de sangue é conhecido por receber todos os tipos sanguíneos? E aí, pessoal, é exatamente o oposto do que nós acabamos de falar. Nós estávamos falando sobre o doador universal, O negativo. Agora a questão espera que a gente responda quem é o receptor universal. Ora, é só você inverter o grupo sanguíneo para os dois sistemas de classificação. Para o sistema ABO, quem é o oposto do grupo sanguíneo O? AB. E para o RH, quem é contrário ao negativo? Positivo. Juntou os dois, deu AB positivo. Por que o AB positivo é o verdadeiro receptor universal? Porque ele não possui aglutininas, lembre-se, os anticorpos que fariam uma possível rejeição de um aglutinogênio estranho. Tanto para um sistema quanto para o outro, esse sangue não tem aglutininas. Logo, ele não rejeita nada, consequentemente, ele aceita doações de todo mundo. Beleza? Então não se esqueça, doador universal, O negativo. Receptor universal, AB positivo. Vamos só conferir a resposta? Tá aí, minha gente. Beleza? E para nós fecharmos essa parte do sistema ABO relacionada ao sistema RH, vamos dar uma olhadinha e ver como é feito o teste de tipagem sanguínea. Como se descobre o tipo de sangue de alguém?
Eu cheguei a comentar brevemente isso com vocês em sala de aula, só que agora nós vamos ver de uma forma um pouco mais bem ilustrada como essas coisas funcionam, beleza? Tá aí, pessoal, olhem primeiro para esses materiais que estão sendo mostrados do meu lado direito, ok? Aqui são os principais componentes utilizados no teste de palha sanguínea. Aqui em cima vocês podem perceber a presença de 3 vidrinhos. São frascos que contêm as aglutininas. Lembre-se, aglutininas são anticorpos que combatem aglutinogênios estranhos. Aqui no caso nós teremos anti-A, anti-B, e esse anti-D é a mesma coisa que anti-RH, tá bom? Esses reagentes você encontra em qualquer loja especializada de material hospitalar, ok? Além disso, nós faremos o uso também de lâminas de microscopia, aquelas lâminas de vidro, compridas e fininhas, que são usadas em laboratório para a gente fazer a observação de materiais em microscópio. Só que aqui nós não vamos observar nada ao microscópio. Nós vamos colocar amostras de sangue sobre essas lâminas, beleza? E precisaremos também desses alfinetes chamados lancetas. As lancetas são os alfinetes que serão utilizados para perfurar o dedo da pessoa que vai ser testada. Óbvio, elas desse caso especificamente são inteiramente descartáveis. Elas vêm com a ponta coberta, que nós iremos torcer, dessa maneira sua ponta fica exposta e é utilizada para fazer o furo, ok? Além disso, quando se faz esse tipo de teste, utiliza-se também algodão e álcool para fazer a esterilização, tá bom? Beleza? Resumidamente, galera, como é que funciona? Pega-se uma lâmina de vidro, faz-se um furo no dedo da pessoa, a qual nós pretendemos descobrir o grupo sanguíneo, e essa pessoa vai pingar 3 gotinhas de sangue na lâmina. 3 gotinhas com um pequeno espaço entre elas para que elas não se misturem. Então, depois de feito isso, nós iremos pingar sobre cada gota de sangue uma gota de cada tipo de aglutinina. Então eu tenho aqui uma lâmina com 3 gotinhas de sangue. Na primeira eu coloco uma gota de soro anti-A. Na segunda, anti-B. Na terceira, anti-D, que é o mesmo que anti-RH. Beleza? Ótimo. Aguarda alguns instantes, alguns segundos, no máximo 1, 2 minutinhos e tem o resultado. Como é que esse resultado será atingido? Da seguinte maneira. Raciocina comigo, pessoal. Analise cada gota de sangue por vez. Se na primeira gota eu pinguei as aglutininas anti-A, esse anti-A significa o quê? Que ali estão presentes anticorpos contra o aglutinogênio A. Então, caso aquele sangue tenha aglutinogênio A, esses aglutinogênios vão ser atacados por esses anticorpos e o sangue irá morrer, num processo chamado aglutinação, que seria a sua coagulação. Ele vai ressecar e ficar todo empelotadinho, como vocês podem ver em algumas dessas imagens que estão sendo mostradas ao lado. Então, se o sangue resseca e fica empelotado, é porque os anticorpos que foram colocados sobre ele atacaram os aglutinogênios que ele possui. Logo, se há reação no soro anti-A, é porque aquele sangue possui aglutinogênio A. Ele poderá ser ou do tipo A ou do tipo AB. Se ele reage com soro que possui aglutininas anti-B, da mesma forma, anti-B ataca B. Se ele reagir e aglutinar, ficar ressecado, é porque ele tem B. Então, se ele tem A e ele tem B, ele seria do grupo AB. Aqui nós temos 4 simulações diferentes para todas as possibilidades de grupos do sistema ABO. Aqui no primeiro momento, esse sangue é do tipo B. Por quê? Porque ele não reagiu com as aglutininas anti-A, quer dizer que esses anticorpos que atacam o aglutinogênio A não atacaram o sangue. Por quê? Porque ele não possui o aglutinogênio A. Logo, ele permanece inalterado, do mesmo jeito. Já no segundo momento, quando eu utilizei as aglutininas anti-B, o sangue sofreu aglutinação. Ele ressecou, formaram-se essas bolinhas de sangue. Quer dizer que o sangue foi atacado pelos anticorpos. Então, anti-B é contra B. Se houve aglutinação é porque o sangue tem B, ok? Então, se ele não tem A e ele tem B, é porque ele é do tipo B. E da mesma forma nós faremos para determinar os outros grupos sanguíneos. Aqui na nossa imagem só não há representação
para o sistema RH. Mas aconteceria da mesma forma, seguindo os mesmos princípios, beleza? Ao invés de ter 3 gotinhas de sangue, nós teríamos, ou ao invés de ter 2, nós teríamos 3. E a terceira seria uma gota de sangue que sofreria a ação dos anticorpos anti-D ou anti-RH. Se aglutinar e ressecar, é porque tem RH, seria positivo. Se não houver reação e o sangue permanecer do mesmo jeito, é porque ele é negativo, beleza? E por último, pessoal, só para a gente fazer um fechamento, algumas informações sobre o sistema MN, que nós vimos lá no início da aula, que não seria detalhado, nós não utilizaríamos muito do nosso tempo para compreendê-lo, até porque ele é pouquíssimo utilizado, mas só a nível de esclarecimento. É um sistema caracterizado por um caso de codominância, onde nós só temos 2 alelos diferentes. E eles são 2 dominantes. Um para sangue M, outro para sangue N. Dessa maneira, nós podemos ter poucas combinações diferentes de genótipos que resultem em fenótipos. Se nós tivermos os 2 genes L, como você vê aqui embaixo, professor, por que aqui o gene é representado pela letra L? É uma homenagem ao cara que desenvolveu esse sistema de classificação. O mesmo que nós falamos pela primeira vez lá no sistema ABO. O tal do Carl Landsteiner. Landsteiner começa com a letra L. Então, em homenagem a ele, utiliza-se a letra L para o sistema MN. Só que esse L é elevado ao M maiúsculo, Mzão, quando há indicação de sangue do tipo M, e N maiúsculo quando for do grupo contrário. E quando houver a combinação entre ambos, como nesse último caso, é um caso típico de codominância, resultando em um fenótipo MN, beleza? Quando for para resolver questões, pessoal, aqui é muito simples. O caso é de primeira lei de Mendel, você tem 2 alelos de um indivíduo, 2 do outro, faz o método distributivo e chega ao resultado final, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Beijos e abraços, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Valeu, tchau, tchau!